Olá a todos, eu sou o professor Pedro Santos e hoje entraremos aqui em mais uma aula sobre filosofia política. Hoje falaremos um pouco sobre o que é socialismo e o que é comunismo. Entraremos aí nessa pauta e nessa discussão sobre esses dois regimes políticos que eu já vou aqui de antemão dizer a vocês que não são a mesma coisa, tá? Então, muitas pessoas confundem o que é socialismo e o que é comunismo. Para muitas pessoas, como eu percebo aí ao longo dos dias, né, das discussões políticas que eu vejo em redes sociais, em vídeos, o socialismo e o comunismo para eles são a mesma coisa. Mas temos aqui de uma vez por todas diferenciar, né, trazer as diferenças também dessas duas posições políticas. E por isso eu estou trazendo essa aula aqui que eu acho de suma importância. Para falarmos um pouco, né, eu já vou aqui falar da fase final, tá? Já dá um spoiler aí da aula. Fase final, comunismo, tá? Então já vou começar do final. Portanto, eu trouxe aqui, eu achei legal trazer aqui trechos de obras que explicam o comunismo e o socialismo. E o que seria melhor trazer aqui os textos do Karl Marx. Karl Marx, né, foi o pioneiro aí nessa área. E eu acredito que é muito importante você estudar os livros dele, mesmo que você não tenha uma posição política voltada ao socialismo ou ao comunismo, mas é importante, é de suma importância. Foi um filósofo, entanto, um economista, e eu recomendo muito a todos que querem estudar ciência política a estudar Marx, claro. E eu trouxe aqui a frase, né? Uma frase do livro dele, O Manifesto do Partido Comunista. Essa frase está no capítulo 2. Para quem não sabe, esse livro foi escrito em 1848, já faz um tempinho aí. E o que essa frase diz o que caracteriza o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas a abolição da propriedade burguesa. Então, entenda bem, o que caracteriza o comunismo não vai ser a abolição da sua propriedade, nem do seu carro, nem das coisas que você conquistou, mas sim a abolição da propriedade privada burguesa, né? A propriedade burguesa. É óbvio que é privada porque toda propriedade burguesa vai ser privada. Se for pública, já não é mais da burguesia, e sim do Estado. É só para adentrar aqui esse esclarecimento. O comunismo não retira a ninguém o poder de apropriar-se de sua parte dos produtos sociais. Apenas suprime o poder de escravizar o trabalho de outrem por meio dessa apropriação. Tá? Então, o comunismo ele não vai retirar de ninguém o poder da pessoa de se apropriar dos seus produtos, do seu trabalho, os produtos que você fabricou, os produtos que você conquistou. Ele só suprime o poder de escravizar o trabalho por meio dessa apropriação. Tá? Então, o que isso quer dizer assim, em resumo? No comunismo, em uma sociedade comunista, né, que eu já vou aqui também adentrar que não existe uma sociedade comunista e nunca existiu. Né? O mundo não passou do socialismo. Então, só esclarecendo aqui que fica meio confuso que a pessoa fala, a China comunista, a Coreia do Norte comunista, mas não. São ideologias do socialismo, mas são ideologias que também fogem dessa filosofia, que é o socialismo e o comunismo, tá? Mas vamos voltar aí. Ele tira a escravização do trabalho. Então, o proletário ele não precisa mais se escravizar para poder conquistar algo. Ele não precisa mais ceder da sua liberdade para ter o pouco para sobreviver. Então, a gente eu achei legal trazer essas partes, né, dos livros, dos teóricos aí, da esquerda mundial. E, como eu já disse, a propriedade no socialismo e no comunismo, a propriedade pessoal é da pessoa, ninguém vai tirar a sua propriedade. O que vai acontecer são
as grandes fábricas, os latifúndios, o banco, a burguesia não vai ter mais poder sobre você. E para que isso aconteça, a burguesia ela tem que ser abolida. A propriedade privada das grandes empresas que comandam o mundo tem que ser abolida. Para que o trabalhador, o proletariado, tenha a liberdade de trabalhar para viver, não trabalhar para tentar sobreviver, né, no mundo capitalista. Porque muitas vezes você trabalha o dia inteiro, 12, 14 horas por dia, e você não tem uma remuneração justa. Né? Isso é o que mais acontece. Aí já vem o mais-valia, entendeu? Então, numa sociedade socialista, e no comunismo, né, que é a fase final, já adiantei aí a fase final que é o comunismo, a pessoa ela não tem mais essa mais-valia, né? Que o patrão ele dá o preço do seu trabalho, você trabalha, você gera muito mais para ele e você fica sem nada, né? Então, você fica com a miséria, com o grão no final. Mas vamos lá. Para entendermos essas filosofias políticas, essas ideias políticas, como eu já comecei com o comunismo, que ele é a fase final, na aula anterior, que eu falei sobre o capitalismo, já venho aqui também adentrar a vocês que o capitalismo não é a fase final, tá? Da burguesia. A fase final é o imperialismo. Mas falaremos disso numa próxima aula, provavelmente, tá? Mas vamos lá. Não dá pra gente dormir e acordar com o fim do capitalismo e a entrada do comunismo. Isso seria um sonho. É uma utopia. Uma utopia muito forte, diga-se de passagem. Por que existe o socialismo? Porque o socialismo é essa estrada para chegarmos ao comunismo. Então, existe essa fase de transição, esse caminho, imagina um caminho para você chegar num lugar, no devido lugar. Esse caminho, essa estrada, é o socialismo. Tá, mas aí a pessoa me pergunta o que é essa transição? Essa transição, ela simplesmente é a classe trabalhadora. Tá? A classe trabalhadora se une e assim ela toma os meios de produção. A classe trabalhadora ela toma o Estado e os meios de produção. Né? Então, portanto, o socialismo, para sairmos do capitalismo, do sistema capitalista, é primordial que exista a classe trabalhadora. A rebeldia revolucionária, né? Como podemos aí ver em Cuba, os bolcheviques na Rússia, né? E, portanto, a classe trabalhadora é essa estrada até o comunismo. Vale aqui também trazer para vocês o capítulo 5 do livro O Estado e a Revolução, de 1917, de Vladimir Lenin. É muito famoso também o Lenin, né? Acredito que se você já tenha lido, mas se você não leu, eu recomendo muito. A frase que eu achei aqui no capítulo 5 é: a distinção científica entre socialismo e comunismo é clara. Ao que se costuma chamar socialismo, Marx chamou a primeira fase, ou fase inferior da sociedade comunista. Então, o que é? Marx ele colocou o nome do socialismo como primeira fase para chegarmos ao comunismo. Tá? A meta do Marx era o comunismo, podemos dizer assim. E tem a primeira fase, a fase inferior da sociedade comunista. Estamos avançando para uma sociedade comunista. Tá? Que a estrada que precisamos caminhar para chegarmos numa sociedade comunista é o socialismo. Tá? Então, alguns exemplos aqui que eu posso trazer para vocês. China. Em minha humilde opinião, Coreia do Norte não é um socialismo, um comunismo, porque ela sai totalmente
da ideia, quando você estuda a fundo o que é um socialismo e o comunismo, você entende que aquele regime não é. Tá? Então, o Marx ele falava em fases, né? E o Lenin ele foi o que batizou a primeira fase dessa estrada de socialismo. Foi o que aconteceu na Rússia, né? Virou União Soviética. E aí vemos que a União Soviética foi a primeira fase do comunismo, que não conseguiu chegar ao comunismo. Tá? Então, tenham essa diferença na cabeça de vocês que o comunismo nunca chegou ao mundo, nenhum país foi comunista ou é comunista. Tá? Não passou do socialismo. E a maioria não conseguiu nem ficar no socialismo. Eu cheguei aqui a mais uma citação para vocês, que é do livro Crítica do Programa de Gotha. Eu li esse livro e ele é muito bom porque ele esclarece muita coisa. A parte 1 desse livro, do Karl Marx, é escrito em 1875, tem uma frase que eu achei importante trazer aqui para vocês, que é assim: na fase superior da sociedade comunista, quando o trabalho não for mais apenas um meio de vida, mas a primeira necessidade vital, quando o desenvolvimento dos indivíduos, as forças produtivas também tiverem crescido e todas as fontes da riqueza jorrarem em abundância. Só então a sociedade poderá inscrever em suas bandeiras, de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. O que eu quero dizer aqui, eu vou explicar essa frase do livro, mas para chegar a essa explicação, vamos dizer aqui que numa sociedade verdadeiramente socialista, a tecnologia ela avança tanto. Eu acho que aqui podemos colocar muito bem uma referência à China, tá? Repetindo aqui mais uma vez para vocês. Que a tecnologia ela avança tanto, a igualdade avança tanto, que não começa a não existir mais essas classes sociais lutando uma com a outra, burguesia versus proletariado. Então, nessa perca de batalha, né, nessa perca de sentido de lutar um contra o outro, o que acontece numa sociedade socialista? O Estado ele perde a sua função de oprimir o proletário. Então o Estado ele definha, ele deixa de existir naturalmente. Nessa transição do socialismo, tá? Vamos dizer assim, uma transição do socialismo que seja aí uma mais ou menos pacífica, tá? Porque nenhuma revolução vai ser totalmente pacífica. Enquanto houver opiniões diferentes, enquanto houver ideias diferentes, não vai existir uma revolução pacífica. Essa sociedade socialista não necessitaria mais, com o tempo, de um Estado. E quando o comunismo acontece? Quando a gente chega lá no final, no caminho, e chega ao comunismo? É simplesmente quando o Estado deixa de existir. Para explicar isso, foi aquela frase que eu li aqui para vocês. Eu vou ler só o finalzinho desse trecho do livro, né, da crítica do programa de Gotha. Vou ler novamente o finalzinho. De cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Então, a frase mais importante é essa que eu li aqui para vocês. E essa frase ela quer dizer que quando chegar ao comunismo, quando podemos levantar a bandeira do comunismo, cada pessoa vai servir conforme a sua habilidade, conforme no que ele é bom. Não terá mais a necessidade de opressão. Não tendo mais a necessidade de opressão, não vai mais haver a necessidade de egoísmo, de acúmulo de capital. Isso seria uma sociedade livre, onde cada pessoa vive conforme a sua vida, a sua necessidade, a sua família, tendo a sua liberdade pessoal, respeitando o social. É praticamente isso o comunismo, uma sociedade liberta das amarras do capitalismo, uma sociedade liberta
do acúmulo de capital e desse egoísmo que existe em todos. Então todos terão partes iguais, né? Isso não quer dizer que eu vou roubar a sua casa é minha. Isso é uma interpretação muito errada e infantil sobre o comunismo. E acaba aqui trazendo várias interpretações diferentes, né? Mas o que realmente o comunismo é a fase final do socialismo, onde todo mundo não necessitaria mais de um governo, né? De um Estado, e o ser humano viveria livre como ele foi feito para ser, um animal livre, né? A gente é o único animal aí que se acorrenta, né, por conta própria, em sistemas que nós mesmos criamos. É simples assim. Enquanto no capitalismo você vai lutar para ser alguém que o capitalismo te impõe, e quando você vai ver você já está velho, já está em outra fase, já passou várias fases da sua vida sem aproveitar. No comunismo seria uma liberdade, assim, onde você poderia ser o que você quiser e não precisaria necessitar do capital. É basicamente isso. Na aula de hoje, para resumir, eu trouxe a distinção do socialismo para o comunismo. Não são a mesma coisa. Resumindo, socialismo é o meio para chegar no comunismo. E o comunismo é a etapa final. E para a próxima aula falaremos mais um pouquinho sobre o capitalismo, mais a sua fase final, que é o imperialismo. Já deu spoiler no começo da aula. Mas eu espero que vocês tenham gostado e entendido quais são os propósitos dessas duas filosofias políticas. E espero que vocês entendam de uma vez por todas que nenhum país conseguiu chegar ao comunismo, a fase final. A aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.